É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 2 minutos. Estamos começando mais um dia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Você agora também nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. Você que não tem ainda o nosso aplicativo da nossa rádio para instalar no teu computador, logo após a mensagem eu coloco ali nos comentários o endereço direto, é só você clicar em cima e ficará instalado tanto no teu computador como no teu celular, tá bom? Queridos, que Deus te abençoe, graças a Deus, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se sobre as nossas vidas e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Então quero orar nessa manhã, convido você também a abrir o seu coração, sua mente, para estarmos nesse momento falando com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, Pai, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Que seja repreendido neste dia, ó Pai, do nosso meio, das nossas vidas, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito, ó Pai, de inveja, de mágoa, de rancor, de raiva, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz neste dia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E nesta manhã eu queria falar sobre a humildade e a grandeza, né, no reino de Deus. A humildade e a grandeza no reino de Deus. Quero ler o texto aqui de Mateus 18, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum. Então, a passagem aqui de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14, começa com os discípulos perguntando a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E em resposta, Jesus chamou a criança, coloca essa criança no meio deles e ensina sobre a importância da humildade. E Jesus diz que aqueles que se tornarem humildes como crianças serão os maiores no reino dos céus. Jesus também adverte sobre o perigo de fazer com que uma criança peque e destaca o zelo de Deus por cada uma delas. É interessante esse texto aqui da palavra de Deus, Mateus 18, porque ele fala da humildade. E a lição da humildade ela é interessante por quê? Primeiro, por causa da pergunta que os discípulos fizeram. Os discípulos perguntaram, né, quem é o maior no reino dos céus? E isso é uma pergunta que muitos têm ainda até hoje, mas esquecem que a Bíblia ela dá resposta aos questionamentos que ela também traz. A Bíblia responde às perguntas que ela mesma faz. E o interessante é que Jesus retrata a importância da humildade ali no versículo 2 ao 4, né? Mateus 18, 2 ao 4, Jesus retrata a importância da humildade. Jesus diz: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, com isso, apresenta-se a grandeza no reino de Deus. No versículo 5 de Mateus 18 fala sobre essa grandeza no reino de Deus. E o texto diz, abre aspas, e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim, me recebe. Olha só. Hoje nós temos muitos responsáveis não valorizando a criança em si. A melhor maneira de você valorizar a criança é ensinando ela no caminho que ela deve andar. Aí quando ela crescer, ela não se desviará dele. É a melhor maneira de você cuidar de uma criança. É ensinando o caminho que ela deve andar. Hoje muitos têm negligenciado isso. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo depois de crescido ou crescida, ela não se desviará dele. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu mano, Jorge Guimarães, o Guimarães. Nós servimos juntos ali no final dos anos 80 no navio Oficina Belmonte. Que Deus te abençoe, Guimarães, e derrame bênção sobre a tua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. É uma amizade de mais de quase 40 anos, né? Foi nos anos 80 ali, final dos anos 80 mais ou menos, início dos anos 90. Então que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida, querido. E outro fato, ainda no capítulo 18, versículos 6 ao 9, ali nós temos o cuidado pelas crianças. Então, nós temos que ter cuidado por causa do perigo de fazer uma criança pecar. Então, no versículo 6 diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nós temos que ter cuidado. Uma coisa é ensinar a criança, outra coisa é despertar a ira da criança. Se toda vez que você brigar com a criança, fale para ela por que você está brigando com ela. Explique para que ela entenda, porque senão ela vai receber a correção sem saber do porquê está sendo corrigida. Então isso chama-se diálogo, conversar. Então é preciso fazer isso. Bom, muitas das vezes usa-se a vara para corrigir. É bíblico, a Bíblia diz, pai, não despreze a vara, mas a boa conversa, uma conversa firme, no momento certo, é a melhor correção, porque você está ensinando, não está castigando, ok? Então, eu estou falando isso porque eu tenho 4 filhos, homens. Então, é bem interessante quando a Bíblia diz, ensina o caminho que o filho ou a filha, a criança deve andar. Então, isso faz com que nós não despertemos a ira na criança, que nós não fazemos a criança pecar. Tem criança hoje que deseja a morte dos pais. E tem crianças que o fazem adolescente. Nestes dias, casos e casos. Tá bom? Com isso, ali em Mateus 18:7, vem a seriedade do pecado. Quando o texto diz assim, abre aspas, Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele porque vem o escândalo. Tudo isso está vinculado a cuidados que nós temos que ter com crianças, e humildade. Hoje nós temos muitos casos também de escândalos de pessoas adultas que abusam de crianças. Nós temos que ter cuidado.
Então, por isso que o mundo precisa da compaixão de Deus. Por isso que o mundo precisa do amor de Deus. Por isso que o mundo precisa do Espírito Santo de Deus para mudar a cabeça e o coração das pessoas, daqueles que não têm Jesus no coração ainda. A maldade é a ausência do bem. A ausência do bem é a ausência de Cristo. A ausência do bem é a ausência do amor do Pai, de Deus. E no versículo 9, ali traz o extremo a evitar para não pecar. Então, Mateus 18, versículo 8 e 9 diz assim, abre aspas, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Sabe? Então, é interessante isso aí para sabermos os cuidados que temos que ter. Certa vez pastor Luiz Martins, pastorzão, Deus te abençoe, querido. Derrame bênção sobre a sua vida, sua família, a irmã Maria, um grande abraço também a sua esposa, que o Senhor abençoe. Eu ia falar justamente agora sobre o pastor Luiz, né? Nós gostamos de assistir eu gosto, ele também, de assistir aqueles filmes chineses. E um dos rituais que aparece muito nesses filmes chineses é quando um soldado comete algum delito contra o seu imperador e em nome da honra ele amputa o seu dedo. Ele pega a faca e faz o sacrifício e amputa parte do seu corpo como um pedido de um arrependimento e um pedido de desculpa. Então o texto aqui de Mateus 18, versículo 8 e 9, fala exatamente o extremo a evitar para não pecar, né? Então ele diz, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. Sabe? Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é o zelo de Deus pelas crianças, que vai ali do versículo 10 ao versículo 14 do capítulo 18 de Mateus. Bom, aí nós temos ali no versículo 10 sobre os anjos das crianças. Os anjos das crianças. O texto diz, versículo 10, abre aspas, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus sempre contemplam a face do meu Pai Celeste. Esse é o único texto na Bíblia que fala sobre anjo pessoal de proteção, anjo da guarda. É nesse texto aqui. Anjos que guardam crianças. Não sei se você percebeu que às vezes as crianças passam por cada momento de perigo que, meu Deus do céu, não tem medo de altura, não tem medo de cair, não tem medo, sabe? Na natureza humilde, ingênua que elas possuem e por conta disso elas têm uma proteção especial. As crianças têm proteção especial. Recentemente eu tenho um amigo meu, Alan, que nós somos amigos na escola náutica, né? Ele usa meus livros lá, e é uma aula gravada, e ele comprou uma moto elétrica e ele tem o filho dele mais novo, tem acho que 2 anos, 3 anos, e o menino encostou na bateria e deu um curto que, sabe, se fosse um adulto poderia ter morrido com um choque elétrico, mas a criança ela teve um corte profundo na mão e não morreu. E ele foi no mesmo consultório, coincidentemente eu estava com o meu filho Bruno, estávamos indo num consultório aqui em Balneário Camboriú e ele estava lá, encontrei lá, ele contou a história. Na hora eu lembrei de Mateus 18, 10, a proteção de Deus pelas crianças. Se fosse um adulto, por causa da alta amperagem da bateria, teria morrido. E a criança, não. Então Deus protege as crianças.
Então, cabe a nós termos muito cuidado antes de tentarmos causar um mal a um destes pequeninos. Tá bom? E em Mateus 18, do versículo 12 ao 14, fala a busca da ovelha perdida. Então o texto diz assim, abre aspas, que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar as que se extraviou? Hã? Imagina você, como pai, você tem uns filhos e um destes filhos está rebelde por algum motivo. E nós precisamos saber esses motivos para poder ir atrás, sentar, conversar e apagar toda esse mal que paira sobre o coração e sobre a mente desse filho, dessa criança, para que a vida volte ao normal. O que é uma vida normal? É o bom relacionamento entre as pessoas. O que é uma vida normal na família? É o bom relacionamento entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Isso é uma vida normal. Deus nos proporciona a normalidade quando há amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, qual é o meu próximo? Minha esposa, meus filhos, aqueles que estão próximos de mim, meus amigos, aqueles que eu conheço, que nós temos contato. Esse é o meu próximo. Tá bom? Então, eu quero concluir dizendo aqui nessa manhã que o ensinamento de Jesus, em Mateus 18, do versículo 1 ao 14, é profundo e transformador. Por quê? Porque ele nos lembra que no reino de Deus a grandeza está ligada à humildade. Devemos nos tornar como crianças, livres da busca por prestígio e status. E em vez de buscar prestígio e status, devemos focar na simplicidade da fé e do amor de Deus. Além disso, Jesus nos chama a cuidar das crianças e evitar qualquer ação que faça essas crianças tropeçarem. Como eu falei aqui durante a ministração, o que tem de adolescentes hoje, causando mal à sociedade, à sua família, justamente porque os pais negligenciaram o ensinamento, passar experiência, passar conhecimento de vida, ensina o caminho que a criança deve andar e quando ela crescer ela não se desviará dele. Hoje nós temos crianças matando os pais. Nós temos crianças matando outras crianças, invadindo escolas, porque o ensinamento não está sendo ministrado. Né? Então, Jesus aqui valoriza cada uma dessas crianças de uma maneira profunda. Isso quer dizer que nós também devemos fazer. E assim como o pastor que busca a ovelha perdida, Deus zela por aqueles que estão em risco. Olha o detalhe. Assim como o pastor busca a ovelha perdida, Deus zela por aqueles que estão em risco. E Jesus nos chama a fazer o mesmo. Portanto, eu quero concluir aqui dizendo que vivamos uma vida marcada pela humildade, pelo amor e cuidado pelas crianças e pelos vulneráveis. Então, que busquemos, queridos, busquemos a grandeza do reino de Deus, não pela busca do reconhecimento, mas pela imitação do nosso Senhor Jesus. Dê com a mão direita e que a mão esquerda não saiba. Não se promova através do reino de Deus, mas deixe o reino de Deus ser promovido através de você. Não você usar o reino de Deus para se promover, mas usar você para promover o reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. E que você que está conosco aqui na Conexão Viva, Rádio